No ar. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo Lima e hoje eu vou falar sobre como a Rússia poderá responder aos ataques norte-americanos. Uma live agora há pouco, mas devido a alguns problemas técnicos aqui com o navegador, a minha live caiu. Então eu vou repetir o que eu estava falando antes para ficar uma live completinha aqui. Esperar só mais algum tempo, até agora nenhum espectador. Espero que o pessoal que estava me acompanhando na outra live não tenha ido dormir e eu tenho que fazer essa live sozinho aqui. Mas de qualquer forma, isso vai ficar gravado, né? São dois espectadores agora, beleza, não vou falar sozinho, como eu estava falando antes. Bom, gente, eu mudei o navegador aqui, se vocês estavam vendo a outra live, eu vou ler de novo aqui o artigo. Espero que vocês compartilhem aí nas redes sociais essa nova live aqui. Bom, gente, eu estava lendo aqui o artigo do Seiker, que é um estrategista militar russo que mora nos Estados Unidos, e ele é o que mais acerta os conflitos internacionais sobre a Rússia e a Ucrânia e a Síria. Tanto que eu até comprei o livro dele. O nome do livro dele é O Essencial da Seiker nas trincheiras do emergente mundo multipolar. E ele fala que essas guerras envolvendo os Estados Unidos e Rússia tem a ver com o que os Estados Unidos eles não estão querendo que a Rússia volte a ser uma grande potência, querendo barrar a ascensão da Rússia e da China. Então, o que ele diz é que o Império Anglo-Sionista entrou em guerra contra a Rússia e está fazendo essa guerra. Como eles não podem se atacar diretamente, há essa guerra indireta. Vamos lá. Tem duas pessoas assistindo, 3 pessoas clicaram em gostei. Compartilhei aqui no Twitter, né? Vamos esperar que mais pessoas venham aí. Certinho aqui, vamos ver. Tá. The Saker, a negabilidade plausível contra adversário que mente sistematicamente. A internet anda fervendo com reações contra o mais recente relatório de Stratfor sobre como se desenrolaria um confronto militar entre Rússia e Estados Unidos. Não consegui o texto integral que suponho reservado a assinantes pagantes de Stratfor. E, francamente, tenho melhores usos a dar ao meu tempo e ao meu dinheiro que assinar aquele lixo. Mas, uma vez que os mesmos trechos foram incansavelmente repetidos em todos os lugares, posso listá-los aqui e assumir, digamos assim, do artigo. Vejam aí. Extraído do Business Insider, estou parafraseando o artigo original. Embora a Rússia tenha na Síria alguns sistemas avançados de mísseis terra-área e aeronaves de combate muito ágeis, ela não se dará bem no que seria guerra aérea rápida, brutal contra os Estados Unidos. A Rússia tem cerca de 25 aviões, dos quais apenas 10 são dedicados à superioridade aérea, S-35 e Su-35 e Su-30. E contra esses terão que encarar aviões de combate e tecnologia estilo
de quinta geração, dúzias de jatos de ataque F-15, F-16 e também bombardeios B-1 e B-52. E, claro, toda a vasta marinha dos Estados Unidos e suas Tomahawks. Os russos têm muitas defesas aéreas, absolutamente não são, de modo nenhum, indefesos, disse Lan Haney e a Business Insider. Mas os Estados Unidos têm muita pesada superioridade aérea. Ainda que as plataformas individuais russas estejam próximas da equivalência e, sob alguns critérios, até excedam a capacidade dos jatos dos Estados Unidos, tudo se reduz a números. Se a vigilância dos Estados Unidos detectar mobilização em massa de jatos russos em resposta ao vai e vem, os Estados Unidos esperarão polidamente que os russos ponham seus aviões no céu para revidar. Esperarão polidamente que os russos ponham seus aviões no céu para revidar. Em vez disso, choverá uma tempestade de mísseis cruzadores disparados do grupo de ataque de porta-aviões US George W. Bush, H.W. Bush, mais ou menos como se viu no ataque de 7 de abril sobre a base aérea síria de Shariat. Mas dessa vez os mísseis terão que saturar e derrotar antes os mísseis de defesa aérea da Rússia, o que os Estados Unidos podem fazer amplamente nos grandes números ou usando equipamento de ataque eletrônico. Em seguida, tendo neutralizado as defesas da Rússia, os navios podem atacar a base aérea e destruir, além dos aviões que estejam em solo, também as pistas de decolagem, sem as quais nenhum avião poderá decolar. Nesse ponto, a aviação dos Estados Unidos e da coalizão terá caminho aberto para entrar e devastar completamente as forças russas. Aqui ele vai respondendo, né? Vamos aqui de ditado. Terá o autor Oscar Larani acertado na avaliação que fez? Sim e não. Sim, porque aconteceria exatamente isso. Se os russos decidissem engajar sua esquadra de pequeno número para impor a superioridade aérea e tentar impor-se sobre toda a força aérea do Comando Central dos Estados Unidos, CENTCOM e da OTAN, sírios, e não simplesmente porque os russos jamais farão tal coisa. O autor do artigo, civil sem experiência militar, comete um erro básico. Ele assume que os russos agirão como perfeitos idiotas e combaterão o tipo de guerra que os Estados Unidos tanto gostariam de lhes impor. É suposto que muitos calouros acolhem e que ajudam a construir excelentes artigos de propaganda. O problema é claro, que não há absolutamente razão alguma pelo qual os russos aceitem colaborar para um cenário tão completamente ridículo. Assim sendo, voltemos ao começo, mais básico. Estou aqui. Bom, tem 3 pessoas assistindo. Compartilha aí, gente, de novo, porque a vez não deu certo. Pergunta 1. Os russos estão em posição de fraqueza na Síria? Sim, com certeza estão, sabem disso. Primeiro, os russos estão operando apenas 2 instalações construídas, Tartus e Khomeini. Estão longe de casa e o tamanho de sua força-tarefa na Síria é mínimo, se comparado ao gigantesco poder de fogo ao qual têm acesso os anglo-sionistas aliados. Segundo, os Estados Unidos injetaram bilhões de dólares nessa região para assegurar-se de que a Rússia jamais conseguirá invadir com sucesso o Irã. Não só tem imensa superioridade numérica sobre os russos, também tem uma rede de bases de primeira classe, de onde podem ser trazidos ainda mais forças. A Síria está apertada entre o CENTCOM ao sul e ao leste, e a OTAN ao norte e ao oeste, e as forças russas mais próximas estão na Crimeia. A verdade é que Estados Unidos e a OTAN não são os únicos que poderiam obter o controle sobre os céus
sírios, até Israel sozinha provavelmente também poderia. Assim sendo, assumindo-se que não sejam imbecis suicidários, o que lhes parece que os russos devem fazer? Se vocês fossem russos, como jogariam suas cartas? Pergunta 2. Os russos têm vantagens de algum tipo? Ah, sim, tem, com certeza. De fato, os russos têm várias vantagens sobre os norte-americanos. São as seguintes, apresentadas adiante sem qualquer ordem específica. Todos os contornos em solo que realmente interessam são ou aliados russos, ou, no mínimo, têm hoje boas relações com a Rússia. Os sírios, os iranianos, o Hezbollah e até a Turquia estão todos muito mais perto da Rússia do que dos anglo-sionistas. Os únicos contornos anglo-sionistas em solo que realmente fazem alguma diferença são os Daesh e companhia. Ou seja, Daesh e companhia, o ISIS e a Al-Qaeda e os grupos terroristas, o que diz claramente que os grupos terroristas estão sendo apoiados pelos Estados Unidos, seus aliados. A opinião pública interna. Na Rússia, a intervenção é compreendida e apoiada por vastíssima maioria dos russos. Nos Estados Unidos, o público é mal informado, não recebe notícias que façam sentido, mantém-se profundamente cético para tudo que tem a ver com essa mais recente guerra que os Estados Unidos escolheram guerrear. Não só isso, como além disso, Putin goza de altíssimo prestígio entre o povo russo. Trump mal consegue hoje evitar o impeachment. A opinião pública externa. Enquanto nos Estados Unidos a mídia sionista está se empenhando em esforço realmente heróico para evitar absolutamente qualquer menção ao fato de que até a presença na Síria, para nem falar da real agressão contra o país, é completamente ilegal para a lei internacional, no resto do mundo quase todos sabem disso. As mentiras deliberadas só fazem comprometer ainda mais a figura dos Estados Unidos no mundo. Os russos têm menos alvos lucrativos a oferecer aos anglo-sionistas que os norte-americanos. Dito em termos simples, os russos têm Tartus e Khomeini. Os norte-americanos têm longa lista de bases e prédios na região que podem todos se tornar alvos potenciais. A força de vontade, a coragem e a determinação do soldado russo são muitas vezes maiores e mais poderosas que a dos contrapartes norte-americanos. Há muitas razões que explicam isso, históricas e políticas, mas não acho que haja qualquer dúvida de que, embora os Estados Unidos adorem matar pelo próprio país, são consideravelmente menos entusiastas de morrer por ele, especialmente quando a parte pelos Estados Unidos é extremamente dúbia e quando o soldado na linha de frente sente que é parte de algum complexo jogo político que ele não compreende, mas do qual faz, às vezes, de bucha de canhão. Armamentos e pessoal russo distribuído entre as forças russas. Sabemos que especialistas russos, técnicos, conselheiros militares e forças especiais operam em campo na Síria. Significa que os russos podem provavelmente usar um S-300 sírio para derrubar aviões dos Estados Unidos sem dar necessariamente prova aos Estados Unidos do envolvimento deles. Para usar uma velha expressão da CIA, os russos podem contar com a negabilidade plausível. Negabilidade plausível seria os russos atacarem os Estados Unidos e depois dizerem que não foram eles. Que a Rússia tem capacidade de inteligência muitíssimo superior na Síria, como se constata no tipo de dano que ataques aéreos e por mísseis russos infligem aos alvos, sobretudo se comparada à falta tristemente óbvia nos Estados Unidos de conhecimento e compreensão efetivas do que realmente se passa no solo. Assim sendo, como se sintetiza e em que resultado tudo isso? Habilidade plausível no ar. Primeiro, é muitíssimo claro que os russos não têm qualquer incentivo para iniciar a batalha aérea em larga escala no céu da Síria contra seus contrapartes norte-americanos. Contudo, o fato de que esse tipo de batalha não interessa aos russos tampouco significa que os russos fugirão de qualquer combate. Por enquanto, os russos parecem ter escolhido uma estratégia de perturbar e gerar incerteza para a Força Aérea dos Estados Unidos. Mas, a qualquer momento, podem decidir atacar aeronaves dos Estados Unidos, servindo de suas baterias S-300 e S-400 baseadas em terra. Eis como podem fazer isso. Primeiro, só os russos têm S-400 na Síria. Assim, deixemos esse sistema de lado por um momento e os mantenhamos guardados só para emergências graves. Em seguida, examinaremos
inventário de defesas sírias, que se encontra na Wikipédia. Atenção especial ao seguinte: o Pantsir SI, SA-22, segundo a Wikipédia, A-50, SA-22 na Síria. Já ouviram falar do Pantsir SI? Provavelmente não. Esqueçam os S-300, pensem em termos de Pantsir. O Pantsir SI, também chamado de SA-22 na classificação dos Estados Unidos e OTAN, é sistema de defesa aérea realmente assustador, embora ninguém, nem o público em geral, nem a mídia sionista jamais se refira a ele. Merece exame cuidadoso. S-1 é míssil terra-ar de médio alcance, sistema de artilharia antiaérea que usa conjunto de radar em fase para definir alvos e para rastreamento. Área de detecção, 32,45 km. Alcance de rastreamento, 24,28 km. Pode rastrear 20 alvos e disparar contra 3 com mísseis ao mesmo tempo. Conta com um autônomo Optoelectronic System, Autonomous Optoelectronic System, secundário com alcance de 25 km, contra a aeronave do tamanho de um F-16 pequeno. Os mísseis do sistema Pantsir são foguetes de combustível sólido com alcance de 20 km, teto de 15 km, e velocidade Mach 2.3, 2.8. Pantsir também tem 2 canhões duplos de 30 mm que disparam 600 rodadas de material explosivo a velocidade de 2,5 toneladas por minuto, 500 rodadas por minuto, a uma distância de até 4 km. Mas o que realmente interessa no Pantsir é que os dois exércitos, os russos e os sírios, sabem operar esses sistemas móveis. Em outras palavras, esses Pantsir podem ser usados em qualquer lugar e, além disso, podem ser operados por quem estiver por perto. Uau, até os iranianos têm essa arma. Os Pantsir são assustadores para mim, parecem saídos do filme de Terminator, mas são ainda mais perigosos do que parecem, porque apesar de serem capazes de cumprir missões completamente autônomas, são também desenhados para serem plugados numa rede global mediante um data link digitalmente encriptado, o que lhes permite receber dados sobre os seus alvos e a partir de outras bases em terra, plataformas embarcadas em aviões. Finalmente, mantenham em mente que ninguém realmente sabe quantos Pantsir ou russos os russos levaram com ele para a Síria. Os sírios estão atualmente operando, quantos Pantsir sírios são operados pelos russos e plugados na rede russa de defesa aérea, ou falando nisso, quantos Pantsir sírios e iranianos podem haver por lá. Assim sendo, temos o quê? Um sistema extremamente móvel, é montado sobre caminhão pesado de alta mobilidade. Fácil de esconder, é pequeno, que acerta alvos embarcados em altitudes que vão de 0 metros a 15 mil metros, distantes até 20 mil metros. Para fazer isso, usa o seu sistema PESA, seu sistema AOS, ou mesmo dados recebidos de outros radares, inclusive dos S-300, S-400, S-35 ou AWACS. Inicialmente, oficialmente, os Pantsir russos têm a missão exclusiva de defender o sistema S-300 de mais longo alcance e as instalações russas em Khomeini e Tartus, mas na realidade podem ser rapidamente deslocados para qualquer lugar e usados para derrubar aeronaves dos Estados Unidos sem que haja qualquer prova de que os russos o tenham feito. De ser muito cuidadosos com a fonte que usam para rastrear aviões dos Estados Unidos e fornecer ao míssil Pantsir seu respectivo alvo. Tanto quanto eu sei, os mísseis Pantsir não têm sistema de radar ativo, sequer semi-ativo, mas seu AOS permite definição completamente silenciosa passiva de alvos, dependendo dos quadros de inteligência com que os norte-americanos contem ou não contem no momento do ataque. Pode acontecer de absolutamente não terem como saber quem derrubou o avião dos Estados Unidos, muito menos provar. Em resumo, é o seguinte: enquanto o mundo mantém-se focado nas capacidades superiores dos S-300 e S-400, os russos já têm instalado um sistema de defesa muitíssimo mais flexível, de curto e médio alcance, que, porque é móvel, os Tomahawks não podem destruir, muito difícil de atingir com um ataque aéreo. Esse sistema pode ser instalado em qualquer ponto da Síria e pode ser usado sempre garantindo aos russos a negabilidade plausível. Os Estados Unidos podem tentar voar
fora do envelope, plano de voo do Pantsir, mas isso se tornaria muito difícil usar qualquer tipo de aeronave. Outra opção para os Estados Unidos seria contar exclusivamente com aeronaves que voam abaixo dos radares, B-1, B-2 para atacar e 22 para proteger, mas isso reduziria dramaticamente a capacidade docente com a OTAN nos céus da Síria. Concluo essa sessão lembrando aos leitores de que nem os Estados Unidos, nem qualquer país, nem qualquer outro país da OTAN jamais tiveram de operar em ambiente tão perigoso como os céus sírios. Os pobres sérvios só tinham sistemas antiquados de defesa aérea e mesmo contra eles a OTAN falhou miseravelmente. Na Síria, as defesas aéreas russas podem pôr a correr os norte-americanos sem sequer precisarem usar nenhuma de suas assumidamente poucas aeronaves de capacidade superior. Hoje vou ver aqui se tem alguém no chat. Oh, legal, tem gente assistindo. Beleza, gente, compartilha aí que eu vou continuar lendo aqui. 2. Negabilidade plausível em solo. Será que alguém algum dia considerou que os russos podem resolver atacar a força dos Estados Unidos instalada no solo, na Síria, ou também, claro, no Iraque? Parece que não, apenas porque muita gente assume que a força russa na Síria é muito pequena e, portanto, não poderia atacar a força norte-americana muito maior e mais forte. Mas, assim como na guerra aérea, esse também é um pressuposto errado, baseado na ideia de que os Estados Unidos sempre saberiam quem os atacou. Na verdade, os russos poderiam servir-se de forças especiais, sejam as já alocadas ou outras trazidas especialmente, para atacar alvos norte-americanos e manter a seu favor a negabilidade plausível. Como? Aqui o que já sabemos. Já há operadores russos alocados e ativos na Síria. Para começar, os famosos Spetsnaz GRU-GSH são unidades de forças especiais ligadas ou ao Distrito Militar Russo ou diretamente subordinados ao quartel-general da inteligência militar, GRU em Moscou. Diferente da força especiais GRU das brigadas GRU dos distritos militares, esses pequenos grupos, 8 a 12 soldados, são recrutados exclusivamente entre os oficiais de carreira. As especiais russas, SSO, criação relativamente recente, não se confundem com as especiais GRU. A semelhança entre as duas formações estão na Síria mais ou menos oficialmente. Canais de TV russa apresentam matérias sobre SSOs, inclusive com entrevistas. São subordinados ao Estado-Maior das Forças Armadas. Aqui uma foto deles, feita por um jornalista russo. Por fim, há notícias de uma unidade russa sem nome, muito secreta, que trabalha na Síria. Por exemplo, aqui, mas nem Bumpel nem Zaslon encaixam-se na descrição. A primeira é hoje subordinada ao Serviço de Segurança da Federação Russa, quer dizer, lida com questões de segurança interna. E a outra é mais um serviço de proteção a funcionários, suas residências civis no exterior. Não encontrei informação sobre quem forma aquela unidade russa sem nome, mas meu palpite é que seriam hoje o que Vimpel foi. Forças Especiais de Serviço de Inteligência Estrangeira, trabalhando em íntima cooperação com as redes de agentes de serviços de segurança da Federação Russa na Síria. Em qualquer desses casos, os russos já têm forças especiais mais do que suficiente na Síria para começar a atacar alvos norte-americanos na Síria e também em outros pontos na região. Por exemplo, durante a batalha por Alepo, houve vários relatos de atiradores russos matando líderes do Daesh, um depois do outro, o que quase decapitou todo o alto comando do grupo. Não seria impossível de fazer também com altos oficiais dos Estados Unidos em campo na Síria. Forças especiais também podem conseguir que ataques inexplicáveis de mísseis atinjam forças dos Estados Unidos. Mas o aspecto mais importante aqui é que essas forças podem ser usadas sob absoluto anonimato, sem que coisa alguma as identifique como forças russas. Esses soldados têm feições de árabes, falam árabe e portam identidade de cidadão árabe. Os soviéticos usaram precisamente esse recurso no Afeganistão para derrubar o presidente afegão Hafizullah Amin. Assim também o presidente da Chechênia admitiu abertamente que agentes chechenos infiltrados na estrutura de comando do Daesh, mesmo que algum russo seja apanhado e, de algum modo,
identificado há cerca de 5 mil cidadãos russos de todos os mais variados grupos étnicos, inclusive eslavos, alistados no Daesh como combatente. E será impossível provar que combatente X ou Z seja agente de algum serviço russo de inteligência. Resumo disso tudo é: a Rússia também pode, se assim decidir, atacar a força dos Estados Unidos na Síria e garantirá para ela mesma uma muito plausível negabilidade. Assim sendo, imagine sistema russo de mísseis terra-ar atacando aeronaves dos Estados Unidos em voo. E forças especiais russas atacando soldados dos Estados Unidos em solo. E tudo isso protegido por negabilidade perfeitamente plausível. Ainda não estão convencidos? Ainda não estão convencidos? Uma das muitas serventias da negabilidade plausível, especialmente contra o inimigo que mente sistematicamente. Pergunte que utilidade teria alguma negabilidade plausível contra país que vive de inventar as histórias mais ridículas sobre hackers russos que roubariam eleições ou exércitos russos invisíveis no leste da Ucrânia. E, concordo plenamente, contra país que tem 16 agências de inteligência e longa e vergonhosa história de inventar inteligência, sim, claro, com toda a certeza, os norte-americanos, em todos os casos, sempre podem dizer que os russos fizeram tudo, culpa dos russos. E a mídia sionista imediatamente se poria a repetir vezes sem fim, sempre a mesma história inventada, sempre sem prova alguma. A história tem um outro lado. Se pensa em quantas histórias a máquina de propaganda dos Estados Unidos inventa sobre sérvios genocidas, estupros na Líbia estimulados por Viagra distribuído por Gaddafi, iraquianos jogando futebol com bebês e verde-bola, iranianos nuclearizados semana que vem, sírios a bombardear o povo, e só Deus sabe quantas outras sandices, que credibilidade terão as mesmas fontes quando se puserem a acusar os russos de praticar esse ato vicioso e desumano, seja lá qual for o ato? Mesmo agora, enquanto escrevo, a notícia de que a Casa Branca já prepara o cenário para forjar um ataque de falsa bandeira na Síria. Aqui, sejamos honestos, é preciso reconhecer que o tio Sam mente cada vez que mexe a boca para falar. E, por mais que a mídia sionista descelebrada finge levar muito a sério cada nova mentira, além de repetir também as velhas, o resto do planeta, inclusive o povo norte-americano, não tem ilusões. Agora imagine um Panzer S-1 operado por tripulação russa na Síria que derruba um avião dos Estados Unidos, ou operadores russos que façam voar pelos ares uma tenda onde esteja o quartel-general das forças dos Estados Unidos na Síria. Não só não haverá provas de que algum russo fez alguma coisa, como também, ainda que apareça alguma, ninguém acreditará nos norte-americanos. Além do mais, é preciso não esquecer absolutamente óbvia. Que interesse teria os Estados Unidos de culpar os russos? Eu diria que nenhum. Muito mais sentido faria culpar os sírios e em seguida bombardear algum prédio do governo. Digamos, o prédio de inteligência militar no centro de Damasco, onde provavelmente vazio, declarar que o recado está dado. Muito mais sentido faria isso que expor o risco de atacar forças russas na Síria. Deveriam retaliar à altura? Provavelmente não. Lembre que não há cobertura nos Estados Unidos em solo, nem as capacidades de inteligência, nem apoio político, interno ou externo, para se safarem. E não só isso, mas as forças especiais dos Estados Unidos têm longa história de pôr a perder até operações relativamente simples, e não os vejo capazes de escapar da responsabilidade por ataque direto contra as forças russas em Khmeimim, ou onde for. No máximo farão o que quase sempre fazem: subcontratar locais e passar adiante o serviço, que funciona bem contra civis indefesos e acaba em desastre contra alvo realmente duro. Os muitos paradoxos da guerra. Primeiro, deve-se ter sempre em mente que a ação militar, qualquer que seja, nunca é mais do que um meio com vistas a algum objetivo político, a continuação da política por outros meios. Por causa dessa natureza altamente política, há circunstâncias nas quais seu lado mais fraco gera vantagens consideráveis. A chave da estratégia defensiva do lado mais fraco é não permitir que o lado mais forte imponha o tipo de guerra que maximiza as vantagens do lado mais forte. No caso da Síria, tentar derrotar toda a força aérea do CENTCOM com apenas uns poucos combates seria estupidez pura e simplesmente. Mas, dado que os Estados Unidos têm, sim, enorme vantagem no número de mísseis cruzadores que podem disparar, os russos podem fazer o que os sérvios fizeram no Kosovo e o que o Hezbollah fez em 2006 contra Israel: não dar alvos fixos ao inimigo.
No contexto sírio, significa o seguinte: usar exclusivamente sistemas móveis de defesa aérea. Por fim, mas não menos importante, significa também atacá-los onde mais dói, na moral. Lembra como ficaram completamente doidos quando não conseguiam ver quem os atacava no Vietnã? Um elefante numa loja de porcelana é uma visão assustadora, claro que é. Mas depois que você superar o medo inicial, você rapidamente perceberá que ser elefante grande e nervoso dificulta as coisas. E é difícil dar movimento realmente inteligente. Esse é exatamente o problema dos Estados Unidos, especialmente das Forças Armadas dos Estados Unidos. São tão grandes e tão confiantes que praticamente já não executam nenhum movimento sofisticadamente cauteloso do tipo que a vida impõe, muito mais fraco. Por isso é que quase sempre o elefante termina por destruir a loja, perder a porcelana e acabar com ar de idiota. Some isso a um foco quase total sobre o remendo mais rápido. É uma receita de desastre. As duas opções para um contra-ataque russo sob a cobertura da negabilidade plausível são apenas as duas que me ocorreram. Na verdade, há muitas outras, inclusive muitas ainda menos visíveis do que as que sugeri. Meu principal objetivo foi ilustrar que absolutamente não há razão para que os russos ajam como Omar Lavrani sugeriu naquele artigo. Francamente, artigo idiota. Que absolutamente não tenho ideia de como os russos possam responder, e é assim que deve ser. Com certeza que os russos não responderão como Lavrani pensa que respondam. Só isso. Gente mais esperta dentro do Pentágono e, ao que parece, também em campo, estão tentando empenhadamente evitar qualquer guerra contra os russos. Não porque temem alguma resposta russa específica, mas porque veem claramente que estão lidando com um ator imprevisível e muito sofisticado. A boa notícia é que os russos também estão empenhados em evitar qualquer confronto com os norte-americanos, sobretudo na Síria, longe de casa, espremidos numa parte do mundo tão amplamente controlado pela CENTCOM-OTAN. E quero mencionar apenas uma pequena amostra do que não mencionei, mas os comandantes dos Estados Unidos terão de considerar, antes de decidir a favor do ataque direto contra as forças russas, vários cenários navais, especialmente os que envolvam submarinos de ataque a diesel, opções russas para se instalar no Irã, retaliatórias em outros teatros como Iraque, Paquistão e especialmente Afeganistão. Aqui vai uma boa: russos realmente quebrarem. Trata-se de quebrar códigos, não hacking, que é a palavra errada. Redes de computadores cruciais para os Estados Unidos, inclusive com distribuição de informação que causa embaraço. Imagine um Wikileaks bombado cheio de esteroides. Por fim, se encurralada, uma opção possível para a Rússia seria atrair as forças, os recursos e toda a energia dos Estados Unidos para bem longe da Síria, para alguma outra região realmente crítica para os Estados Unidos. Alguém aí disse Coreia do Norte? Há incontáveis outras opções e as apostas são altíssimas. No mundo dos sonhos do Sr. Laurani, tudo é simples e fácil, o que só faz demonstrar e comprovar mais uma vez que guerra é um assunto sério demais para ser entregue aos civis. O áudio está baixo, mas deu para ouvir? Espero que não tenha ficado tão baixo. Então, tirar aqui. Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Foi só para mostrar para vocês que os russos têm capacidade para responder a um ataque norte-americano usando esse artifício da negabilidade plausível, né? Atacar e fingir que não foram eles que atacaram. Conseguir causar embaraço aos Estados Unidos, né? Pelo menos em teoria tem isso. Vocês podem ver uma resposta a um artigo
de Laurent, que falava como se os russos iriam se comportar exatamente como os Estados Unidos querem. A prática é bem diferente, né? Que lembra aquela frase, né, que foi dita, se não me engano, pelo Garrincha: faltou combinar com os russos, né? Está tudo claro, mas faltou combinar com os jogadores russos, para que lado eles vão, para que lado eles vão jogar. Exatamente isso. A partir do momento que você começa uma guerra, se torna imprevisível. E lembrando que, dessa vez, a situação está bem mais complicada para a OTAN no céu sírio. Então, vamos esperar a próxima semana aí se o Trump vai ter coragem de atacar ou não. Bom, tchau, gente. Espero que vocês tenham conseguido entender o recado aqui. Não esqueçam que aqui tem vídeo quase todo dia. Se inscrevam no canal e avisa o pessoal aí que eu abri esse novo canal aí, aqui porque o meu primeiro canal foi deletado. Até amanhã. Curta esse vídeo aqui e espalhe nas redes sociais.